Eison. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom estarmos mais um dia aqui. Mesmo que a gente esteja reunido só online, nós estaremos unindo forças para estar honrando e glorificando o nome do Senhor. E nesse momento vamos fazer uma oração para estar pedindo para Deus estar usando cada um que está aqui da melhor maneira possível. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos mais um dia aqui, meu Deus, na Tua casa. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, Senhor, mas isso não nos impede de estarmos juntos orando, meu Deus, de estarmos juntos louvando a Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor use cada um de nós aqui, Senhor, que o Senhor venha com o seu Espírito iluminar essa Unijovem de hoje. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 16. Amém? Eles dizem assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, nesses versículos, a gente consegue entender que a caminhada cristã ela não é fácil. Nós teremos aflições, tentações, frustrações. Mas é nesse momento que a gente deve lembrar que Jesus Cristo também passou por todas essas situações e Ele não desanimou. Nós sabemos que a gente não está vivendo dias fáceis, não são fáceis mesmo. A gente tem dúvida, a gente tem incerteza, nós temos até perdas. Mas são nessas situações que nós somos colocados à prova, porque armadilhas são criadas o tempo todo, para que voltemos a viver na ignorância. Mas nós fomos chamados por Deus para fazermos a diferença nessa terra. Então, nós não devemos nos amoldar aos costumes mundanos. E sim, devemos vigiar e orar, para que nós busquemos a santidade sempre. Amém? Então, nesse momento, a gente vai deixar reservado para vocês fazerem os seus pedidos. Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que você está passando, mas cada um sabe de si e Deus também sabe. Então eu peço que vocês abram seus corações, que vocês façam seus pedidos ou até seus agradecimentos, né? E nós iremos estar orando por cada um de vocês. Eu vou pedir para que a Luísa venha aqui para estar fazendo essa oração para a gente. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque a gente pode estar aqui reunidos como igreja, os nossos irmãos na live, e a gente pode, Pai, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, Deus. Senhor, muito obrigada pela vida dos meus irmãos, e eu venho te pedir agora por cada pedido. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um, o Senhor sabe o que cada um tem necessitado, o Senhor sabe o que cada um tem clamado, qual tem sido a dor de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Eu te agradeço porque, apesar de muitas vezes nós não vermos com olhos bons tudo o que acontece, nós sabemos que o Senhor é bom em todo momento. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso para conosco. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós a todo momento.
E é isso que eu te oro e te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou fazer mais uma leitura bíblica para que a gente passe para o grupo de louvor. Eu peço que vocês abram suas Bíblias lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 7 ao 10. Ele fica logo após Provérbios. Amém? Conselho para os jovens. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, irmãos, nesses versículos nós também vemos que fica claro que os jovens devem estar preparados para a adversidade, pois aqui diz que nós não estaremos livres disso. E não é porque ainda somos jovens que as nossas atitudes não serão julgadas e não serão avaliadas por Deus. Que nós não busquemos apenas nos alegrar com as coisas desse mundo, com as coisas momentâneas, mas sim com o sacrifício de Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos reconciliar com Deus. Portanto, jovens, não sejamos mais insensatos. Que haja amor, companheirismo, cumplicidade, compaixão, porque isso também Deus espera de nós. Amém? Agora eu passo a palavra para o grupo de louvor. Boa noite, pessoal, para todos vocês que estão aqui e por vocês que acompanham também pela live. Nesse momento a gente vai dedicar para estar louvando o nome do Senhor. E a primeira música que a gente vai cantar, ela chama Deus Proverá. E que a gente venha confiar que a gente serve a um Deus de provisão, que independente do momento que a gente esteja passando, seja de dificuldade, provação ou qualquer momento da nossa vida, a gente tem um Deus que vai nos sustentar, que vai prover, mas não vai prover do jeito que a gente quer, mas vai prover de acordo com a sua vontade. E que a gente venha crer nisso e saber que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas.
gente vai cantar é Todavia Me Alegrarei. E a palavra do Senhor, lá em Tiago 1:2, do versículo 2 ao 4, fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aqui esse versículo, ele toca muito no meu coração pelo momento que a gente está vivendo. Em meio a essa pandemia, às vezes, ao invés de a gente se alegrar, como está descrito ali que a gente deve se alegrar no nosso momento de dificuldade, muitas vezes a gente reclama por estar passando por isso e questiona a Deus, mas a gente tem que confiar nos propósitos de Deus para as nossas vidas e alegrar na presença dEle, em alegrar simplesmente por ter um Deus maravilhoso que a gente serve e confiar nele. Deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação,
confiar então nesse Deus. E nesse momento vamos fazer uma oração para estar passando a palavra para Raquel. Senhor Deus soberano Pai, graças te damos por mais um dia podermos estarmos aqui reunidos, a maioria mesmo que via live, Pai. Que o Senhor esteja tocando no nosso coração, que o restante desse culto seja para honrar e glorificar o Teu nome, que o Senhor esteja usando a vida da Raquel, Pai, que não seja ela que esteja falando aqui, mas sim o Teu Espírito, Pai, que fale através da vida dela e que o Senhor possa tocar no coração de cada um que vai estar escutando, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Oi, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que na verdade interessa a todos os cristãos, pelo menos deveria interessar, que é a questão da santidade. E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes ele não é compreendido do jeito certo, do jeito que a Bíblia nos diz sobre o que é a santidade. E já para dar início, eu queria ler um texto com vocês, que vai ser a base onde a gente vai dirigir todo o nosso estudo aqui. Então, o texto está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Às vezes a gente vai falar de santidade, a gente pensa em santidade como sendo algo assim muito externo de nós, que se baseia apenas no exterior. Mas quando a gente vai falar de santidade, a gente está querendo falar do próprio Deus, né? Sobre quem Deus é, sobre todas as características de Deus, sobre todo o caráter de Deus. Porque Deus é santo. Então, se a gente vai falar de santidade, a gente quer falar de Deus. Isso é mais do que lógico. Mas isso muitas vezes não é compreendido. Às vezes a gente se baseia a santidade como cumprimento de regras, como cumprimento de apenas a forma exterior de como a gente se apresenta para as pessoas, e a gente se esquece de estudar sobre quem Deus é. Então não tem como nós sermos santos sem que a gente desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. E falando ainda sobre essa questão de a gente se preocupar muito com o nosso exterior mais do que com o nosso próprio coração, lá em Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28, a gente vê o diálogo de Jesus com dois grupos de pessoas, que eram os mestres da lei e os fariseus. E eles eram exatamente esse tipo de pessoa que Jesus condenou, né, que Jesus expôs o coração, mostrando que a santidade ela não é um mero cumprimento de regras, que não adianta você ser bonito por fora, você demonstrar uma aparência de santidade, você demonstrar uma aparência de pessoa correta, sendo que lá no íntimo do seu coração você abriga pecado, você abriga toda espécie de imundície, você abriga impureza. E o texto que está lá em Mateus diz o seguinte, que Jesus fala para esses dois grupos de pessoas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, quando a gente vai falar de santidade, a gente vê como que é importante a gente manter o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, a gente conhecer quem Deus é. E não pensar que a santidade é a coisa mais importante, é como a gente se apresenta para as pessoas,
mas sim entender que o que Deus conhece do nosso coração, isso é o que classifica se nós somos santos ou não exatamente o que as pessoas dizem a respeito de nós, né? Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Né? O que a santidade tem a ver com a gente? Né? Será que é realmente necessário estudar sobre isso? Será que faz alguma diferença a gente saber sobre o que é a santidade? Né? Qual que é a necessidade de nós sermos santos? Né? Para que eu devo buscar a santidade? A primeira coisa, né? O processo, né, de busca pela santidade, que se chama santificação, ele é exclusivo de todo cristão. Então, todo aquele que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, né, como a gente leu o primeiro texto falando que Deus era santo, então todo aquele que se diz filho de Deus, ele segue os passos de Cristo. Então não tem como uma pessoa dizer que é cristã, que ama a Deus, que é filho de Deus, e ao mesmo tempo não viver uma vida de santidade. E lá em 1 Pedro, capítulo 22, versículo 24, diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A obediência a Deus, ela não é um fardo para o cristão, ela não tem que ser um fardo para o cristão. Então, a gente viver numa vida de santidade, a gente buscar a Deus, a gente viver uma vida de obediência a Ele, ela é simplesmente a resposta que a gente dá em gratidão ao que Ele fez por nós, porque a gente não tem nada para conseguir retribuir de forma proporcional ao que Ele nos fez, né? O amor de Deus, o sacrifício que Ele pagou por mim, por você numa cruz, foi algo assim tão maravilhoso e tão infinito que ninguém poderia retribuir. Então, a única maneira de nós demonstrarmos que nós entendemos o que foi o sacrifício de Cristo por nós numa cruz é a gente simplesmente obedecendo a Deus. Então, a gente entender, né, que o alto preço que Cristo pagou pelo meu e pelo seu pecado deve ser a razão primordial para vivermos uma vida de santidade. E a gente pode colocar, às vezes, outros motivos. Tem pessoas que colocam diversos motivos. Eu vou viver uma vida santa porque talvez Deus vai me abençoar com isso, ou vou viver uma vida santa porque eu vou receber tal coisa em troca, ou as pessoas vão me aplaudir, as pessoas vão me elogiar pela minha aparência. Mas não é essa a razão. A razão da gente buscar a santidade é porque a gente entendeu o significado do que Cristo fez por mim na cruz, por todos nós. A santidade, também um outro ponto muito importante que muitas pessoas se esbarram nele, é que ela não serve, o objetivo da santidade não é para atrair o amor de Deus ou a salvação a nós. Nós não devemos buscar a santidade como forma da gente conquistar alguma coisa de Deus, de forma da gente conquistar a salvação de Deus. Não, né? A santidade, ela revela, na verdade, que por eu já ter sido aceita por Deus, que por eu já ter sido salva e ter sido amada por Deus, essa é a resposta que eu dou. Então, a santidade, ela é o resultado do que Cristo fez por nós, e não a consequência dele ter feito alguma coisa por mim. Porque se Deus fosse esperar eu ser santa, eu ser certinha, eu ser alguém boa para Ele, Ele jamais teria morrido por mim numa cruz. Então, a santidade, ela é o resultado. As pessoas que buscam a santidade é porque entenderam, não o contrário, né? A gente não busca para ser amada por Deus. E isso está lá em Romanos 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, mesmo eu e você, a gente sendo pecador, mesmo eu e você sendo pessoas distantes de Deus e a gente não tendo nada para oferecer a Deus em troca, Ele ainda assim decidiu nos amar. E a resposta, né, como a gente já falou aqui, que a gente dá como gratidão e louvor a Deus é simplesmente obedecendo a Ele. Mas então, como que a gente busca uma vida de santificação? Né? Como que a gente pode buscar uma vida de santidade? Já que é esse o dever de todo cristão, mas como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida de santificação, a vida de santidade, esse processo de santificação que a gente passa, ele é para sempre. Você não vai ser santo da noite para o dia, de um dia para o outro, e você vai cumprir uma série de regras e pronto, você já está santo. Não, a vida de santificação, ela é para sempre, até Jesus Cristo voltar para nos buscar e estarmos com Ele.
Então, ou seja, né, enquanto a gente estiver aqui ainda, enquanto nós estivermos ainda nesse corpo, enquanto a gente ainda está aqui na Terra, a nossa luta contra o pecado, ela vai ser constante, e a gente não pode parar. A vida do cristão, ela é uma vida de guerra contínua, é uma vida de luta contínua contra nós mesmos. E, em segundo lugar, a gente precisa entender que o processo de santificação, ele também não é estagnado. A gente não luta pelas coisas todos os dias, mas deixa de crescer na fé. A vida do cristão é uma vida ativa, é uma vida de progresso. Você não é maduro no nível hoje e continua sendo o mesmo nível amanhã. O cristão que não cresce, ele tem que rever se ele é um cristão de verdade mesmo ou se ele está vivendo uma vida cômoda, porque Deus nos chamou a sermos transformados por Ele. E esse texto está lá em Colossenses 3, que a gente vai abrir. Versículos de 8 ao 10. Colossenses 3, de versículos de 8 a 10. Diz o seguinte: Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, quando a gente vê que renovados à imagem do seu Criador, né? Renovados em conhecimento e transformados à imagem de Cristo. Então, o cristão, se ele não busca desenvolver a vida dele, a caminhada dele, ele vai ficar estagnado, ele nunca vai crescer, ele nunca vai desenvolver, nunca vai amadurecer espiritualmente. E Deus, ele nos chamou para isso. Deus nos chamou para a gente amadurecer, não para a gente continuar no mesmo nível de santidade ou no mesmo nível do conhecimento dele, né? Porque Deus, ele é eterno. Então, se a gente quer conhecer a Deus completamente, vai levar a eternidade para a gente conhecer a Deus. Não é aqui na Terra que a gente vai conhecer tudo que Ele é, né? Isso é impossível. E uma outra questão importante, por que a gente tem que desenvolver a nossa vida espiritual? Porque em algum momento da nossa vida a gente vai ser provado a enfrentar situações que a gente vai ter que tomar uma decisão. E a decisão que a gente toma diante de circunstâncias adversas da vida, ela reflete realmente aonde está o nosso coração, ela reflete o nível de intimidade que a gente tem com Deus. Mas para a gente alcançar, então, a santidade, né, para a gente continuar nessa busca, a gente precisa seguir alguns passos que são importantes na caminhada de todo cristão. E eu vou citar aqui para vocês, são 4 passos que a gente segue na nossa vida todos os dias. Primeiro é o reconhecimento, confissão, arrependimento e as mudanças. Reconhecimento de quem, na verdade, né? Reconhecimento do quê? Primeira coisa, reconhecimento de quem eu sou. Né? Quem nós somos? Às vezes a gente não sabe responder muito essa pergunta, a gente fica criando tanto mistério, né, sobre quem nós somos. E a resposta é muito simples, né? Nós somos pecadores, nós somos pessoas caídas, com uma natureza caída de Adão. E por sermos pecadores, nós carecemos muito da graça de Deus, a gente não consegue atingir a vida de santificação sozinhos. E esse texto está lá em Salmo 51:5, é onde Davi ele expressa exatamente o que ele conhecia a respeito dele mesmo. E diz o seguinte: Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, nós somos pecadores, gente, desde o ventre materno. A gente é pecador desde que já nos foi dado uma vida ali no ventre da nossa mãe, nós já nascemos pecadores. Então, nós somos inclinados a fazer tudo que desagrada a Deus. Por causa da natureza caída que nós temos, né? Nós herdamos de Adão. E o nosso coração, naturalmente, ele vai se inclinar a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Ele vai se inclinar a fazer coisas que agradem a nós mesmos. Então, isso revela que nós precisamos muito da ajuda de alguém, né? E quem será que é esse alguém? Então, o próximo reconhecimento que a gente tem, se a gente fosse parar assim, só em reconhecer quem nós somos, que nós somos pecadores, então a gente não teria esperança nenhuma.
Porque, eu sou pecadora, eu erro, eu falho, meu coração é totalmente inclinado para o mal, então não me resta mais nada, né? Eu não tenho esperança de nada. Mas a gente precisa também reconhecer quem Cristo é e saber que Ele, embora nós sejamos tão falhos e tão pecadores e tão maus, Deus ainda assim nos dá uma boa notícia, nos mostrando quem Cristo é. E Cristo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso redentor, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, Ele é rico em misericórdia. E em Efésios 2, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz o seguinte: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então Deus, Ele é rico em misericórdia. Se a gente fosse parar e ficar tentando desvendar o mistério só sobre quem nós somos, a gente não teria alegria mais, a gente não teria esperança para viver. Mas Deus, Ele é que é rico em misericórdia, né? Com tanto amor que Ele nos amou, Ele ainda assim decide nos mostrar quem Ele é. E nós precisamos olhar para Cristo, né? Reconhecendo que Ele, como homem, Ele sofreu e Ele passou por todo tipo de provação, né? Porém sem pecado. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece que nós somos pecadores e que nós precisamos do Senhor, a gente também tem que reconhecer que Deus, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, Ele não apenas concede essa graça em nós, mas além de misericordioso, Deus, Ele também é rico em compaixão. E o que significa ser rico em compaixão, né? Que Ele é capaz de se compadecer de nós. Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas e das nossas lutas, melhor até do que nós mesmos. Então, por mais que a gente ache que ninguém entende as nossas fraquezas, por mais que a gente pense muitas vezes que ninguém entende do que nós enfrentamos, né, do que o nosso coração enfrenta, a gente precisa saber que Cristo Jesus, Ele é rico em compaixão e que Ele sabe das nossas lutas. Então, nós podemos confiar nele, não somente para nos perdoar, mas também para entender as nossas dificuldades. E o texto que a gente vai ler agora está lá em Hebreus 4, versículos de 14 a 16. Fala assim: Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, após a gente reconhecer, né, quem nós somos em Cristo, a gente reconhecer quem Cristo é, que é um Deus que nos perdoa e é um Deus que também conhece das nossas fraquezas, que é um Deus de compaixão, a gente também entende que Deus é um Deus em quem se pode confiar. Então, a gente não precisa ter medo de confessar a Ele as nossas fraquezas, de confessar a Ele tudo que nós enfrentamos na nossa vida, porque Ele é um Deus que se compadece de nós. E esse texto de Hebreus, quando ele fala do sumo sacerdote, Jesus, ele exemplifica, porque na época, lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele era levantado para oferecer sacrifícios anualmente em favor de todo o povo. Então, ele oferecia um sacrifício para que Deus tivesse misericórdia do povo e perdoasse as transgressões, tanto dele quanto de todo o povo ali. E Jesus Cristo, Ele é esse modelo, porque hoje a gente já não precisa que alguém faça sacrifícios todo ano por nós, a gente não precisa fazer sacrifícios hoje para a gente ser aceito por Deus, porque o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, que é Cristo Jesus, Ele já fez isso por mim e por você. Então é por isso que nós temos confiança nele, confiança daquilo que Ele fez, que foi uma vez por todas, e esse sacrifício dele substituiu todos os outros sacrifícios que eram feitos, né? Então, o próximo passo que a gente precisa dar na nossa vida, além de reconhecer quem nós somos e quem Cristo é, principalmente, é a gente ter uma vida de confissão e uma vida de arrependimento. Se a gente entende que nós somos pecadores, que nós caímos e que o nosso coração é inclinado, então não faz sentido a gente não viver uma vida de arrependimento, a gente achar que nós já estamos bem. E para isso a gente precisa confiar em quem é capaz de nos perdoar. 1 João 1,9 diz o seguinte:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, olha só, a gente recebe de Deus primeiro ajuda, a gente recebe de Deus todo o perdão que a gente necessita dos nossos pecados para sermos considerados justos diante de Deus. Nós não apenas recebemos o perdão, mas a gente recebeu também compreensão, né? Compaixão da parte de Deus por nós, os nossos pecados. A gente recebe ajuda também para passar pelas dificuldades, como nós vimos aqui em Hebreus, porque Jesus ele se compadece das nossas fraquezas, então a gente pode se aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele entende as nossas fraquezas, que Ele entende dos nossos pecados, Ele entende dos nossos tombos, dos nossos altos e baixos, Ele conhece tudo isso. Mas Ele também é um Deus que restaura a nossa vida. Então, Ele não apenas não apenas nos perdoa e se compadece de nós, mas Ele também é um Deus que nos dá uma nova vida. E quando a gente fala de mudanças que a gente precisa ter na nossa vida, a gente precisa entender que esse é um passo de grande amor que Deus demonstra por nós. E no Salmo 51, versículo 10, Davi, né, que é o autor desse salmo, ele expressa bem o desejo que ele tinha de não apenas ser perdoado por Deus, os seus pecados, mas também de ser transformado. Então, essa é a característica de todo arrependimento, né? Nós somos também levados por Deus, nós somos chamados a desejar uma vida diferente. Não é apenas chegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa, mas eu não vou mudar o meu jeito de ser. Me perdoa, mas esse pecado aqui, eu não preciso lutar contra ele. Não. O cristão ele é chamado a desenvolver no coração dele um desejo muito grande de Deus mudar o coração dele abandonar o pecado dele. Não é só confessar, mas sim abandonar. E no Salmo 51, 10, Davi ele expressa isso da seguinte forma. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E quando nós pensamos nisso, né, Deus nos dá um novo coração, nem sempre é fácil a gente pedir isso para Deus, porque às vezes Ele vai tirar coisas de nós que a gente gosta tanto, que a gente valoriza tanto, simplesmente para deixar tudo que nós precisamos ter, que é Ele mesmo. E uma das coisas que Deus ele também pode usar na nossa vida para nos dar um novo coração é usando pessoas na nossa vida. É usando pessoas da igreja, pessoas que são irmãos em Cristo, pessoas que amam e servem a Deus, que vão poder ser instrumento nas mãos dele para nos ajudar nesse processo de transformação. E em Provérbios 27, 17, é um texto que eu gosto bastante, que fala sobre como que é importante a amizade com pessoas que amam a Deus, a amizade que vão nos fazer bem. E fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, Deus ele opera mudanças em nossa vida usando outras pessoas também. Né? Pessoas que podem caminhar conosco e ser instrumento nas mãos dele para nos ajudar na caminhada cristã, para a gente ter com quem chorar, para a gente ter com quem nos alegrar e pedir ajuda. Então, Deus ele também não apenas nos dá o privilégio de confessar os nossos pecados a Ele, de nos arrependermos diante dEle, mas Ele ainda assim nos dá o privilégio de termos amigos junto conosco para a gente poder entender o amor que Ele tem por nós um pouco mais de perto, né? Se é que podemos dizer desse jeito. E após a gente desenvolver, então, uma vida de confissão e arrependimento, uma vida de reconhecimento de quem Deus é, reconhecimento de quem eu sou, e uma vida de confissão, uma vida de arrependimento por reconhecer que eu sou pecadora, agora vem a parte das mudanças, que é muitas vezes a parte que a gente não quer chegar. Mas a mudança, ela faz parte da vida de alguém que nasceu de novo. E em 2 Coríntios 5,17, fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a gente não tem como uma pessoa ter nascido de novo e continuar a praticar as mesmas coisas que ela praticava antes de conhecer a Cristo. Não tem como a gente falar que nós amamos a Deus, que nós conhecemos a Deus, que Deus transformou a nossa vida, sendo que o nosso estilo de vida continua do mesmo jeito quando a gente não tinha Cristo. O cristão ele é chamado a testemunhar de um antes e um depois. Todo cristão, todas as pessoas que
que foram salvas por Cristo, que tiveram esse novo nascimento, eles têm um antes e um depois para contar. A gente nunca vai ter uma vida estagnada. Eu sempre fui assim, né? Não é porque eu nasci na igreja, que eu sou filha de pessoas cristãs, que eu não tenho um testemunho para contar. Porque o relacionamento que Deus tem com cada um, ele é individual. Então, a transformação que Deus opera na minha vida, ela é individual, não depende dos meus pais serem cristãos ou não, não depende de eu ter crescido na igreja ou não. Então, independente do ambiente onde eu tenha crescido, independente da minha história de vida, se Cristo habita em mim hoje, então eu tenho sim um antes e um depois para contar. Então, para que o cristão, né, para que as mudanças aconteçam na vida de todo cristão, a gente precisa entender também que, além de conhecer a Deus, a gente faz sacrifícios. A nossa vida faz parte da mudança, uma vida de sacrifícios, né? Viver uma vida de disciplina, a fim da gente alcançar o maior objetivo, né, que é viver para Deus. Então, alguns hábitos, né, que a gente precisa desenvolver em nossa vida. Porque não basta apenas a gente desejar mudar, né? A gente precisa tomar atitudes. Primeiro passo, ter uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus. O que é ter uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus, né? A meditação, ela vem de a gente ter uma compreensão clara de como aplicar o texto, de como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, né? Deixar a nossa vida ser moldada por Deus. E lá em Hebreus 4:12 diz o seguinte, assim, sobre a grandeza da palavra de Deus, né? Como que a palavra de Deus ela é poderosa e necessária na nossa vida. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê a palavra de Deus, é incompreensível, né? Os cristãos, eles não... Muitos cristãos, às vezes nós caímos nesses erros de não meditarmos na palavra de Deus, né? Não adianta a gente querer ter uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus, uma vida de aprovação por Deus, sendo que a gente não medita na palavra dele, porque é a palavra de Deus que julga os pensamentos do nosso coração, é a palavra de Deus que vai dizer se eu estou certo ou não, se aquela decisão que eu quero tomar está certa ou não, se a maneira como eu estou vivendo está certa ou não. E não tem como também, né, a gente ficar sempre desconfortáveis com os julgamentos da palavra de Deus sobre nós, né? Então, como que a gente vai alcançar a vida de santidade se a gente está sempre se sentindo desconfortável pelo que a gente ouve da palavra de Deus, né? A gente não quer ouvir o que Deus tem a nos ensinar. Então, além de ter uma vida de leitura e meditação na palavra de Deus, para a gente alcançar essa busca pela santidade, a gente precisa ter uma vida de oração. E a vida de oração, ela não é uma forma de barganha com Deus, não é uma forma que Deus estabeleceu para a gente simplesmente falar para Deus o que nós queremos e Ele vai nos dar. A vida de oração ela é muito mais do que isso, né? A vida de oração, ela não é também para que Deus me conheça, porque Deus ele já sabe tudo de mim, então eu não oro para que Deus saiba alguma coisa de mim, eu não oro porque talvez esteja faltando alguma informação, se eu não orar, Deus não vai me conhecer direito, não é nada disso. Mas a vida de oração, né, esse tempo que a gente passa com Deus, ela nos faz conhecer o quanto Deus ele é próximo de nós, ao vermos que Ele responde às nossas orações. Então, sempre que nós falamos com Deus, Deus ele responde. Deus não é uma pessoa má que nos deixa sem resposta, né? Muitas pessoas acreditam que Deus não responde às orações. Deus ele responde, sim. Deus fala com a gente, sim. E quando nós percebemos que Deus ele está respondendo às nossas orações, isso nos faz entender cada vez mais como que Deus ele é um Deus próximo, como que Deus ele é um Deus de relacionamento. Isso faz com que a gente ame a Deus acima de tudo, né? E o terceiro ponto para a gente desenvolver mudança na nossa vida. Ter comunhão com a igreja é uma coisa essencial, né? Então, nós temos fraquezas, mas nós temos também pontos que nós somos fortes. Então, quando a gente está no meio da comunidade, sempre vai ter uma pessoa que talvez seja fraco em situações que eu sou mais forte. E vai ter situações em que eu vou ser fraca, que uma outra pessoa vai ser mais forte. Então, a união no corpo de Cristo, ela faz isso, a gente se ajuda.
né, o forte fortalecendo o fraco, e a gente podendo compartilhar as nossas dificuldades, as nossas lutas, e a gente crescendo, porque é assim que Cristo nos ensinou, e isso é essencial para nós crescermos juntos, né? E o quarto passo para uma vida de mudanças é a vida de sacrifício. Essa é uma das partes mais difíceis que nós temos, porque isso envolve a gente abrir mão daquilo que nós queremos para a gente obedecer a Deus. Mas como que começa uma vida de sacrifício, então, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, que a vida de sacrifício, ela começa com a gente abandonar o amor às coisas do mundo, os prazeres que ele vai oferecer, e que muitas vezes parecem ser muito maiores até do que os prazeres de Deus, e por parecerem ser maior que os prazeres de Deus, isso nos afasta dele. Em 1 João 2,15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Bom, mas o que isso significa, então, né? O que esse texto significa? Significa que a gente tem que sair do mundo, então? Significa que a gente não pode desenvolver nenhuma amizade? Significa que a gente não pode se enturmar com as pessoas? Significa que a gente não pode gostar de nada que vem do mundo? Não, não é isso que quer dizer. O que Deus está dizendo nesse texto é que a filosofia do mundo, né, de que a gente precisa das coisas que o mundo nos oferece para que a gente seja alguém realizado, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha uma identidade, ao invés de a gente encontrar realização e satisfação em Deus, não deve moldar a nossa vida. Então, todas as coisas que provêm do mundo, se elas é que moldam a nossa vida, se elas é que dizem quem nós devemos ser e o que nós devemos fazer, então a gente está invertendo os valores, né? Porque nós dependemos de Deus, a nossa vida ela tem que ser moldada por Deus. E quando nós falamos, por exemplo, né, da cobiça da carne, o mundo ele vai te dizer que você precisa satisfazer, né, os desejos da carne, porque é isso que importa. Então você precisa satisfazer, você precisa experimentar todas as coisas que o mundo te oferece, porque o que importa é ser feliz, né? O importante é ser feliz. Para o mundo, não há razão para você se abster dos seus desejos para obedecer a Deus. Afinal, Deus você nem vê. Então, para que você vai abster de coisas do mundo para obedecer a um Deus que você nem sequer vê, né? Então, segundo o mundo, o correto é você atender os desejos do seu coração, viver uma vida imoral. Então, o seu corpo pode ser entregue a quem você quiser, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, e sem medo de ser feliz. Né? Para que se guardar para o casamento? Para que você se guardar para uma pessoa só na sua vida inteira, né? Isso, para as pessoas do mundo, está fora de questão. E isso, muitas vezes, muitos cristãos, por não entenderem o valor da santidade, por não entenderem o que Cristo fez, compram essa ideia, né? Porque valorizam mais os prazeres do nosso coração do que simplesmente obedecer a Deus. O engraçado, né, e o problema dessas filosofias e dessas ideias que o mundo nos dá, né, o problema de tudo isso que as pessoas nos dizem, é que do mesmo jeito que o mundo ele desconhece as consequências, né, que a gente vai colher das nossas decisões, ele desconhece tanto quanto a gente, e ainda assim a gente consegue seguir as ideias do mundo porque a gente valoriza esses prazeres, né? Então, o que seria mais inteligente, né, se a gente fosse pensar? Dar ouvidos ao mundo, né, que desconhece todas, que não pode decidir por nós as consequências, que não vai colher as consequências por nós, ou a gente depositar a nossa vida nas mãos de um Deus que, além de ter nos criado, nos ama, e Ele sabe exatamente de todas as coisas que a gente vai colher com as nossas decisões. E tem uma frase que eu não lembro se foi o meu pai que me falou, acho que foi o meu pai, mas que isso ficou muito marcado em mim, que todos nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz na nossa vida. Mas nós não temos o poder de escolher as consequências que a gente vai colher. Então, muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente quer viver uma vida de forma irresponsável, mas se esquece de que as consequências vêm. Outra coisa que a gente precisa saber a respeito. Por que não vale a pena a gente seguir as coisas do mundo? Por que não vale a pena a gente seguir as ideias do mundo? Porque você jamais vai encontrar no mundo aquilo que você só encontra em Cristo. Então, os prazeres do mundo, eles são momentâneos, a felicidade do mundo, ela é momentânea, mas a alegria de Deus, não.
né? Nós jamais vamos poder ser aceitas e amados por Deus do jeito que nós somos no mundo, como nós fomos e ainda somos por Deus, né? A gente viu lá em Romanos 5:8 que Deus ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele em troca. Deus ele nos amou quando a gente simplesmente não tinha absolutamente nada. A gente era lixo, nós éramos pessoas desprovidas de qualquer valor, desprovidas de qualquer coisa boa que Deus pudesse olhar e falar, nossa, ela é boa. Não, a gente não tinha nada disso. E Deus ainda assim nos amou e nos aceita. E no mundo, se você, a partir do momento que as pessoas verem que você já não é útil mais, você é descartado. Então não vale a pena abrir mão do amor de Deus para agradar outras pessoas, porque isso você não encontra no mundo, você só encontra em Deus. E quando nós falamos também da cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, né? Esse é um ponto muito, muito importante, porque hoje nós vemos como que a mídia, ela influencia a vida das pessoas para você ter e ser algo que você se encaixa num grupo na sociedade. Então, é sempre assim, eu preciso ser igual àquela pessoa, eu preciso seguir aquela moda, eu preciso seguir aquela ideia, senão eu não vou me encaixar em lugar nenhum. E quando a gente vive uma vida sempre baseando no que nós podemos ser para as pessoas, isso revela que nós estamos com uma vida totalmente descontente de Deus. Isso revela que nós temos uma vida totalmente distante do conhecimento, do propósito que Deus tem para a nossa vida. Não é errado a gente desejar as coisas, não é errado a gente trabalhar para conseguir certas coisas, não é errado a gente conquistar algumas coisas. Mas quando a gente faz a nossa vida, quando a gente faz essas coisas, a razão da nossa vida, e se por um acaso Deus não permite que a gente conquiste algo, por acaso Deus não permite que a gente consiga essas coisas, e a gente fica decepcionado, o nosso chão desmorona, isso revela que Deus ele não está sendo Deus na nossa vida. E quando Deus não é o Deus da nossa vida, a gente sempre coloca outras coisas no lugar e que, no final das contas, a gente sempre vai sair frustrado. As pessoas do mundo, né, a gente talvez nunca tenha percebido, mas todas as pessoas distantes de Deus sempre têm algum vício. Todas as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm algum vício. E por que elas têm um vício? Porque, como a gente falou, a felicidade do mundo ela é passageira. Então, a partir do momento que alguém experimenta alguma coisa, que aquilo fez ela feliz, aquilo né, deu um prazer legal assim, para ela vai querer satisfazer de novo, porque aquilo não é eterno, porque aquilo não é para sempre. Então, se aquilo satisfez ela naquele momento, mas sumiu aquele prazer, ela vai querer fazer de novo. Então, isso tem que ser uma coisa que ela vai renovar e experimentar de novo e fazer de novo, porque ela precisa se sentir satisfeita. Então, a partir do momento que esse prazer acaba, ela também perde a razão dela de viver, ela perde a razão dela de estar aqui, porque depende do prazer. O problema é que quanto mais a pessoa vai depositando a vida dela nisso, uma hora ela vai se ver totalmente dependente dessas coisas. E quando ela se vê dependente, isso já significa que isso tornou um Deus na vida dela. Então, o cristão, ele foi chamado para adorar a Deus acima de qualquer outra coisa, para a gente ter Deus como nosso Senhor, como único Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse texto ele deixa claro duas coisas importantíssimas, que a primeira é a gente não se amoldar ao padrão do mundo, né? Porque nós vimos que o padrão do mundo é um padrão que nos escraviza, que nos prende de uma maneira muito cruel. E a segunda coisa é que sempre que nós experimentamos a vontade de Deus, a gente também comprova que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, não tem como uma pessoa experimentar a vontade de Deus, não tem como uma pessoa dizer que experimentou a Deus, dizer que se converteu, que amou a Deus, que entendeu a mensagem do Evangelho e falar que a vontade dele não é boa, que ela não é perfeita e que ela não é agradável. Isso é impossível. Então, a pessoa, a partir do momento que os nossos olhos eles são abertos, que Cristo abre os nossos olhos, abre o nosso coração para a gente entender quem Ele é, não tem como a gente falar, eu não quero Deus, se você entendeu. Então, a resposta que a gente dá, né, para quem um dia teve uma caminhada com Deus, mas
por algum momento diz, talvez, né, não acreditou que a vontade de Deus era boa para ele, provavelmente é porque não entendeu o que é a vontade de Deus. Então, eu queria deixar um exemplo, na verdade, uma dica, que funciona bastante quando nós estamos em momentos de diversas angústias, diversos pecados que vão nos afastar de Deus. Eu queria ler com vocês lá Hebreus 11, versículos de 35 a 38. Esse texto ele fala muito sobre as pessoas que realmente entenderam o que é o Evangelho, que realmente entenderam o que Cristo fez na vida delas, e por isso elas não abriram mão de nada. Mas eram pessoas tão pecadoras quanto eu e você. Não tem nada de diferente nessas pessoas, porque elas estão na Bíblia. Elas não tinham nada assim de especial acima de você, acima de mim. Eram pessoas carentes do mesmo Deus que eu e você somos. Eram pessoas carentes do mesmo perdão que você e eu somos. Mas eles tinham, digamos, um tempero que fez com que eles vivessem essa vida que o mundo diz que é loucura. Diz assim o texto: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esse texto é um texto que eu gosto bastante, que para mim é um dos textos mais fortes que eu leio. Porque a gente vê que, embora eles fossem pessoas comuns, como eu e você, eles eram pessoas que tinham um olhar fixo na cruz de Cristo. Eles eram pessoas que tinham um olhar fixo em Cristo Jesus, e por isso eles foram capazes de chegar ao ponto de sacrificarem a própria vida deles para simplesmente obedecer a Deus. E quando a gente fala de uma vida de santidade, uma vida de sacrifício, é lógico que hoje aqui no nosso país talvez a gente não enfrente situações em que a gente vai ser colocado à prova de um jeito que a nossa vida esteja em risco, talvez não. Mas outras coisas acontecem para que a gente se sinta pressionado a não fazer a vontade de Deus e sim a nossa própria vontade, né? Como, por exemplo, status, como, por exemplo, aceitação, coisas que a gente pode mencionar, né? A gente fazer parte de algum grupo, a gente ser aceito pelas pessoas, a gente não ser zombado, a gente não ser ridicularizado pelas pessoas. Se isso toma conta da nossa vida, se isso é mais importante do que agradar a Deus, mesmo a gente não enfrentando nada do que essas pessoas enfrentaram, a gente não vai conseguir manter a nossa vida com Deus jamais. A gente nunca vai ter forças para obedecer a Deus, a gente nunca vai ter forças para agradar a Deus, porque outras coisas vão ser mais importantes, né? Deus não vai ser a prioridade na nossa vida. E quando a gente vê a vida de santidade, que é uma vida difícil, como a Lidy mencionou aqui para a gente na introdução do culto, realmente é uma vida difícil, é uma vida de muita provação, mas a gente também precisa entender quais são os empecilhos de uma vida de santificação. Né? Será que existe empecilho mesmo na vida de santificação? E quando a gente olha para esse texto de Hebreus e a gente vê essas pessoas se sacrificando por amor a Deus, a gente percebe que o empecilho de uma vida de santificação somos nós mesmos. Não existe fator externo que seja grande o suficiente para impedir que a gente viva uma vida de santidade. Não existe nada que nos impeça de viver uma vida de santidade, sendo que Cristo é quem opera a ação dele em nós, sendo que Cristo é quem faz a obra em nós. Então, nós é que somos culpados por não obedecermos a palavra de Deus e viver a vida que Ele deseja que a gente viva. É nós mesmos que atrapalhamos a nossa vida de santificação quando a gente não se compromete com Deus e nos esforçarmos para a mudança e a gente depender dele, né? Quando a gente não se disciplina, quando a gente não estabelece objetivos, quando a gente não coloca Deus como sendo a prioridade da nossa vida. E existem alguns países que, até hoje, né, por mais que a gente tenha lido esse texto de Hebreus, a gente sabe que em alguns países até hoje a situação é muito parecida. E se você entrar, por exemplo, no site da Junta de Missões Mundiais, você entrar no Portas Abertas, você vai ver diversas histórias de pessoas
que ou se converteram no próprio país em que nasceram e hoje são privadas de falar do amor de Jesus, são privadas de viver uma vida para Cristo, porque lá é proibido. Então, pessoas ainda assim enfrentam essas dificuldades e às vezes não está nem tão distante de nós assim, né? Só a gente entrar e pesquisar que a gente vai ver. Mas mesmo assim, né, o que difere essas pessoas da gente não é só o contexto em que elas estão, mas principalmente, muitas vezes, o que difere elas de nós é o olhar da onde elas estão, né? Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está realmente em Cristo? Será que a nossa vida de santidade ela se baseia realmente em Cristo? Será que a gente está disposto a buscar uma vida de santidade por amor a Cristo? Ou a gente ainda assim vai sempre valorizar o nosso contexto de vida, né, colocando diversos empecilhos? Quando nós enfrentamos essas condições, né, agora a gente está caminhando para o final, e quando a gente pensa na nossa vida, a gente coloca esses obstáculos, muitas vezes a gente pensa, né, nossa, eu nunca vou conseguir alcançar uma vida de santidade, né? Eu olho para a pessoa que está do meu lado, ela parece ser perfeita, ela parece ser uma pessoa que não passa por lutas nenhuma, mas eu queria te propor um desafio nessa noite. Você tentar conversar com uma pessoa que você admira, uma pessoa assim que você olha e fala, nossa, a vida dela com Deus parece ser muito boa, ela parece ser perfeita, ela parece ser alguém que ama tanto a Deus, nem passa por tristeza, nem passa por dificuldades, né? Tenta sentar com essa pessoa e conversar com ela e perguntar como que é a rotina dela. Será que ela faz sacrifício? Será que ela é uma pessoa que tem disciplina com Deus? Como que é a vida dela com Deus, né? Porque às vezes a gente olha para as pessoas e para os cristãos e a gente vê pessoas que parecem amar a Deus, que parecem ser tão felizes e tão bem, a gente não imagina como que por trás de uma pessoa dessa sempre vai existir alguém que talvez chora muito, alguém que sofre muito, que se sacrifica muito, porque a vida com Cristo ela é assim, né? Se a gente está com os nossos olhos fitos em Cristo. E um texto que eu queria ler com vocês agora está lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ele fala exatamente sobre a questão dos empecilhos que às vezes a gente coloca na nossa vida para vivermos a vida que Deus quer que a gente viva. E ele fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, os desafios, né, de uma vida de santidade a gente pode ser rejeitado pelas pessoas, a gente pode ser zombado, a gente pode ser ignorado, mas isso é pequeno perto da esperança que a gente aguarda em Cristo, né? Então, a vida de sacrifício que a gente faz é todos os dias, seja se você precisa abrir mão do seu tempo que você gasta na sua rede social, porque a maneira como você usa a rede social, ela te influencia para o mal, abre mão disso, não tem problema. Não importa se as pessoas vão zombar de você, não importa se isso vai acontecer, mas fixa os seus olhos em Cristo, sabe? Fixa o seu coração em Cristo. Outro desafio de vivermos uma vida de santidade. Som. É sermos compromissados com a verdade, com a palavra de Deus. E a gente não abrir mão de obedecer a Deus por nada. Isso muitas vezes vai implicar, sim, a gente abrir mão de coisas que a gente gosta. Isso vai implicar, sim, a gente abrir mão de ser o que as pessoas gostariam que nós fôssemos. Mas onde está o meu e o seu coração? Então, se a gente fosse falar de uma vida de santidade, com certeza vai ter muito mais coisa para falar, porque cada um tem as suas próprias dificuldades e os seus próprios desafios diários. Mas duas coisas que eu queria deixar aqui para você, que são fundamentais se você realmente deseja viver uma vida de santidade com Deus. A primeira coisa, mantenha seu relacionamento com Deus como sendo prioridade na sua vida. Não abre mão de estudar a palavra de Deus, não abre mão de meditar na palavra de Deus, de desenvolver uma vida de oração, uma vida em que você se aproxima do Senhor a cada dia. O segundo, não olhe para as pessoas que estão à sua volta como se elas fossem julgar você porque elas são mais perfeitas do que você, porque elas são melhores do que você. Não? E nós somos todos iguais diante de Deus e nós temos fraquezas em níveis diferentes. Nós temos fraquezas e muitas fraquezas fortes, nós temos dificuldades em níveis diferentes,
Mas Deus deu a igreja, Deus deu amigos, Deus deu irmão em Cristo, justamente para a gente conseguir passar por isso juntos, né? Porque Ele sabe que é difícil, Ele sabe que é árduo. Então, o que eu queria deixar para você é isso. Eu espero que você seja desafiado a desenvolver uma vida do cristianismo puro e simples, uma vida que é simples com Deus, embora as dificuldades sejam grandes, mas ela é uma vida simples, porque Deus é quem opera em nós, né? Porque Deus é quem trabalha na nossa vida. Então é isso, pessoal, priorize Deus acima de qualquer outra coisa. Você vai terminar, Acla, aqui? Amém. Que Deus continue nos desafiando a continuar vivendo dessa forma, né? Uma vida de santidade, né? Eu agradeço a todos aqui que participaram desse momento, dessa live. Que Deus continue abençoando e sustentando a sua vida diariamente, né? Agradeço aos jovens aqui também que estiveram conosco, né? A Raquel, a Lídia, a Gabi, o pessoal aí da música. Que Deus continue usando a sua vida para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Eu gostaria de deixar 2 avisos e a gente vai orar encerrando. O primeiro é que amanhã nós temos live da igreja, então acompanha aí às 9 da manhã e depois às 17h30, né, o culto da tarde. Acompanha as lives, assiste os cultos da nossa igreja, tá? Se envolva, né, participe neste momento que nós estamos vivendo de restrições ainda maiores com relação aos cultos presenciais, mas não deixe esse motivo, né, te fraquejar nesse momento, te deixar um pouco triste. Não, vai na live, procure, né, cresça diante do Senhor nesses momentos de aprendizado que a gente tem tido diariamente, todos os domingos, todos os sábados aqui com a Unijovem. E o segundo aviso é que quem quiser participar, logo após a live aqui, nós vamos estar fazendo um bate-papo, né, via Google Meet. Então você pode, quem está no grupo do WhatsApp da Unijovem, o link vai ser disponibilizado lá. E você que não está no grupo ainda do WhatsApp da Unijovem, você pode nos pedir, né, nos solicitar lá via Instagram. Aí o pessoal vai estar disponibilizando também lá no Instagram. Amém? Vamos orar encerrando esse momento. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem abençoado e sustentado as nossas vidas diariamente. E da mesma forma que hoje nós fomos desafiados a buscar uma vida de santidade, nos ajude, Senhor, que o Teu Espírito conduza diariamente as nossas vidas, para que possamos honrar e glorificar com as nossas atitudes. E neste momento que estamos vivendo de pandemia, que nós possamos, da mesma forma, honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Seja nas redes sociais, seja nos nossos relacionamentos, muitas vezes distantes, mas que nós possamos testemunhar, provar que Jesus Cristo é vivo, é Ele que nos salvou e é Ele que faz a nossa mudança de vida diária. Que o nosso foco sempre esteja nele, Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida em mais esse momento, em mais essa noite, para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e um abraço a todos aí.